todos. Bom dia, alunos do primeiro ano, Colégio Planeta. Quinta-feira, 29 de outubro de 2020, estamos aí. Bom dia, Célio. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Vitor, Ciro, Suelen, Lucas, Nicole. Bom dia a todos aí. Vamos que vamos. Vamos dar continuidade à nossa aula, né? Na semana passada. Lembrando que vocês têm prova minha na terça-feira, né? Só confirma para mim, por favor, se a nossa prova é terça-feira. Confirma aí. Sim ou não? Nossa prova é na terça. Então, vamos deixar para a última aula, onde eu vou fazer revisão, tá? A nossa prova está mais ligada à questão das migrações, tá? Só que hoje nós estamos dando continuidade à nossa aula, falando sobre a questão de urbanização, né? Nós estamos dentro de urbanização, então eu vou dar continuidade no processo de urbanização, com o slide aqui para vocês, aqui, para explicar melhor, né? Mas a nossa aula está ligada à migração, a nossa prova, perdão, e eu vou dar continuidade, vou fazer uma revisão com vocês na última aula, beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo tranquilo, tudo ok, né? Então vamos que vamos, né? Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Vamos que vamos. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Nós tínhamos falado na aula passada do processo de urbanização, vim explicando aí essa questão da urbanização para vocês, tá? Rapidinho aqui, só para entender melhor, né? Urbanização do espaço mundial e brasileiro. Urbanização deve ser entendida como um processo que resulta, em especial, da transferência de pessoas do campo para a cidade. Então, quando fala de urbanização, a primeira coisa que tem que vir na nossa mente é isso aí, tá? Que é um processo onde está acontecendo o processo ainda, esse fator de migração, que é o êxodo rural. Lembre que nós já falamos em outros momentos de êxodo rural, saída do homem do campo para a cidade, beleza? Ou seja, crescimento da população urbana em decorrência do êxodo rural. Um espaço pode ser considerado urbanizado, rapidinho, a partir do momento em que o percentual da população urbana é superior à rural. Então, quando a população urbana é maior do que a rural, nós temos aí um processo de quê? De urbanização, tá? É considerado urbanizado. Então, o Brasil, perguntar para vocês, ele é considerado urbanizado? O Brasil, nós podemos falar, o Brasil é um país urbanizado, sim ou não? Podemos falar que o Brasil é um país urbanizado? Vocês têm 5 segundos para responder, por favor. Já passou 2, 3, 4, 5. Alguém colocou aqui? Sim, obrigado, Ciro. Sim, então o Brasil é um país urbanizado. Por quê? Porque boa parte da população brasileira vive o quê? Vive na cidade, nos grandes centros urbanos. Lembrando que nem sempre foi assim. Se a gente pegar outros momentos históricos, claro, você vai ter aí uma população rural maior do que a população urbana no Brasil, né? Nós vamos ter essa população rural aí maior do que a população urbana no Brasil. Então, você tem que ficar atento a esse processo, tá? A essa questão aí de urbanização. Aí mostra esse fator aqui, nós já havíamos mostrado para vocês, né? Essa questão aí, que boa parte da população. Aí mostra a cidade do México, né? Aí vem aqui, ó. Sendo assim, podemos dizer que hoje o espaço mundial é predominantemente urbano. Mas isso não foi sempre assim. Durante muito tempo, a população rural foi superior da urbana. Essa mudança se deve especial ao processo de industrialização, revolução do século XVIII, ou seja, primeira revolução industrial, né, galera? Que impulsionou o êxodo rural nos locais em que se deu primeiramente na Inglaterra, que foi o primeiro país a industrializar, e depois se expandiu para os Estados Unidos, Alemanha, né, França, Itália, Bélgica e Japão. Isso aí já é na segunda revolução industrial. Então, o divisor de águas, né, de todo o contexto histórico, da questão econômica, as mudanças culturais, né, e também desse processo, dessa saída do homem do campo para a cidade, mas nós estamos falando de Europa nesse momento, foi ali no século XVIII, na primeira Revolução Industrial, tá? No Brasil vai ser mais tarde, no Brasil vai ser a partir daí, depois da meados do século XX, tá? E aí nós vamos ter, esse exato momento, esses fatores. Mas no primeiro momento foi na Europa, tá? No primeiro momento foi a Europa que favoreceu esse processo aí. Aí tem Londres aí, né? Nos países subdesenvolvidos de industrialização tardia, esse processo só começou no século XX, em especial a partir da Segunda Guerra Mundial. Galera, olha esse tema aqui, ó. Industrialização tardia. Tem um tema aqui, industrialização tardia ou retardatária. Vocês sabem o que é isso?
Coloca aí. Se sabe, beleza. Se não sabe, coloca não, que eu vou explicar. Olha aqui, ó. Nos países subdesenvolvidos de industrialização tardia, tá? O que vem a ser, professor, uma industrialização tardia ou retardatária? Deixa eu explicar para vocês, então. O que é uma industrialização tardia ou retardatária? Pode utilizar esse termo também. É aquela industrialização, galera, que ocorreu 200 anos depois da primeira Revolução Industrial, tá? E aí ela é chamada de tardia ou retardatária, tá? Ela vai acontecer no século XX, tá? Lembrando que a outra vai acontecer o quê? No século XVIII, a primeira, na primeira Revolução Industrial. Essa indústria da primeira Revolução Industrial só vai chegar aqui para os países subdesenvolvidos, o Brasil também, naquele momento, que era subdesenvolvido, hoje ele é emergente, vai chegar só 200 anos depois. Então, por isso ela é chamada de tardia ou retardatária. Já está muito atrasada, tá? E tem se dado até hoje de forma muito acelerada, que tem configurado uma urbanização anômala, trazendo uma série de consequências indesejadas para o espaço urbano desse país. Atualmente, até mesmo os países de industrialização inexpressivas vivem um intenso movimento de urbanização, o que ocorre nos países da África, africanos, perdão, como a Nigéria. Não só, né, galera, nos países da África, né, aqui também, né, nós temos aí esse grande problema, né, é muito acelerado. Qual que é a diferença dessa industrialização, essa urbanização do país desenvolvido e subdesenvolvido? No país desenvolvido, a urbanização, esse processo de sair do homem do campo para a cidade, ela foi de maneira mais lenta. Então, no país desenvolvido, como ela foi de maneira mais lenta, deu tempo de organizar o espaço urbano para que essas pessoas chegassem. Vocês entenderam? Então, deu tempo para organizar o espaço urbano. Já nos países subdesenvolvidos, não deu tempo, esse processo foi acelerado, foi muito rápido, tá? Com isso, o espaço urbano não estava estruturado, preparado, para a chegada do quê? Dessa população. Olha a situação aí, né, do espaço urbano aí da Etiópia, né? Imagine vocês, né? Não é muito diferente de alguns espaços urbanos do Brasil, né? Somente a região periférica dos grandes centros urbanos, a gente se depara também com esse tipo de paisagem, né? Olha aí a situação, tudo bem rústico, né? Rústico não, perdão, bem sem infraestrutura, né? É um grande problema que vive esses países. Fatores que contribuíram com o êxodo rural. O que contribuiu para acontecer esse êxodo rural? Existem dois tipos de fatores que contribuem com o êxodo rural. São eles. Presta atenção, isso aqui é importante. Tá? O repulsivo e o atrativo. Beleza? O que é o repulsivo? É aquele que vai tipo assim, vai expulsar. Tá? E o atrativo é o que está atraindo ele para ir para aquela cidade. Tá? Vamos ver aqui. Então, você anota aí já, né? Anota isso aqui. Isso aqui é importante, ó. Fatores que contribuem para com o êxodo rural. Existem dois tipos de fatores que contribuem para o êxodo rural. São eles, repulsivo e atrativo. Repulsivo são aqueles que expulsam o homem do campo, como concentração de terra, mecanização da lavoura e a falta de apoio governamental. Vamos falar um pouco sobre isso aqui que é importante. São aqueles que expulsam o homem do campo, como concentração de terra. Professor, como concentração de terra expulsou o homem do campo? Né? O cara não tem terra para desenvolver. A grande concentração de terra vai plantar voltado para o mercado externo, né? Então não tem tanta necessidade da mão de obra, até mesmo porque tem uma tecnologia. Então isso é um fator, né? Conflito, tem um outro repulsivo aí que não está nessa questão de concentração de terra, tem um fator que pode entrar aí, parênteses, a questão do conflito, né? Conflito de quê, Brasil? Conflito de terras, tá? Esses conflitos que ocorrem constantemente, tá? Dentro desse processo do fator questão ambiental, não, conflito de terra em relação à questão de comunidades indígenas, questão de terra, questão de fator de terras as quais estão ali com documentos falsos, tá? Mecanização da lavoura. O que é essa mecanização da lavoura? Claro, é a tecnologia, né? Tecnologia chega no campo, então você tem um maquinário, você tem ordenha, né? Com o 5G chegando aí, então, você vai ver cada vez mais comum esse campo sendo totalmente mecanizado e sendo comandado pela questão tecnológica, beleza?
Falta de apoio governamental. Como assim a falta de apoio governamental? O governo não dá incentivo, não empresta dinheiro com juros baixos para que esse agricultor possa desenvolver uma agricultura familiar, né, para fazer um processo, né, de vender os seus produtos nas cidades vizinhas, entendeu? Então, tudo isso favorece a questão de ser repulsivo. Tranquilo? Atrativos são aqueles que atraem o homem do campo para a cidade, como expectativa de emprego, melhores condições de saúde e educação, né? Então, claro que essa pessoa está lá no campo, ela acredita que ali vai ter uma grande qualidade de vida, ali vai ser tudo bom, tudo maravilhoso. O salário, na concepção dele, na cidade é maior do que o campo, mas aí depende, né? Eu não sei se eu comentei com vocês na aula passada isso aqui. Se você ganha um salário mínimo aqui na cidade, ganha um salário mínimo lá no campo, o salário mínimo no campo ele tem um poder muito maior do que na cidade, né? Porque lá você não vai precisar de comprar o leite, muitas das vezes você vai comprar o ovo, você não vai comprar uma galinha, muitas vezes você vai comprar uma vaca, você mata uma vaca, tem carne o ano inteiro, não vai precisar de comprar um peixe se você vai pescar. Esse é o fator diferenciado. Você entendeu? Essa é a diferença do fator, né? Melhores condições de saúde, né? Vamos ver, né? Se não privatizar aí o SUS, vocês viram aí ontem, não sei se vocês acompanharam, né? O governo já revogou a fala dele, né? Não, vamos, vocês me entenderam errado, né? E outro fator interessante é a questão do quê? Da educação, né? Onde essa questão da educação na cidade seria melhor do que no campo, né? Só que tem a questão do campo, é a dificuldade, né? Claro, muitas das vezes, mas na cidade também não vai tão bem essa questão da educação. Então, esse atrativo também ele é ilusório, né? Muitas vezes eu vou em busca de algo, acreditando que exista, né? Mas depende muito de mim, né? Mas muitas vezes, mesmo você fazendo todo o seu esforço, você não consegue nos dias de hoje, que é bem diferente do talvez seu avô que veio, ou seu pai que veio do campo há 20, 30 anos atrás. Então, as coisas hoje são muito mais do que difíceis na cidade do que no campo, né? E querendo ou não, esse fator repulsivo aí que nós acabamos de falar está sendo muito comum, né? Infelizmente. Essa paisagem aqui é de qual região do Brasil, galera? Essa paisagem aqui é de qual região do Brasil? Você imagina que seja? Nordeste, né? A questão da dificuldade, dos problemas da região Nordeste, né? Opa, fiquei o trem errado aqui. Cadê? Um trem errado aqui. Em países, porque eu quero... Quero colocar o trem aqui, apertei o trem errado aqui. Só para ler aqui, senão aí vai... Aqui. Em países desenvolvidos, né? Em países desenvolvidos, como o Brasil, os fatores repulsivos costumam predominar sobre os atrativos, fazendo com que milhares de trabalhadores rurais tenham que deixar o campo em direção à cidade, o que, em geral, contribui para o aumento dos problemas urbanos, na medida em que as cidades não têm estrutura suficiente para receber esses trabalhadores. Com isso, proliferam favelas, aumenta a violência, falta de emprego, dentre outros problemas, né? Sem sombra de dúvida. Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó, essa parte aqui que tá, dessa leitura aqui, talvez parece que leva a entender que o problema da cidade é o homem do campo, mas não é. Ele está falando a questão quais são as consequências, né? Olha aqui, ó. Em países subdesenvolvidos como o Brasil, os fatores repulsivos costumam predominar sobre os atrativos, fazendo com que milhares de trabalhadores rurais tenham que deixar o campo em direção das cidades, o que, em geral, contribui para o aumento de problemas urbanos, contribui, ou seja, já tem problema urbano, né? E aí, quando essa galera chega de uma vez, eu não tenho infraestrutura para todos, tá? Onde isso vai gerar um fator chamado macrocefalia urbana. Agora, eu vou falar aqui, se eu não comentei ainda. Com o aumento do problema urbano, à medida em que as cidades não têm estrutura suficiente para receber esses trabalhadores. Com isso, proliferam favelas, né? Onde as pessoas vão ter uma moradia de qualidade, né? Esse termo favela no Rio de Janeiro, mas em alguns locais são cortiços, né? Mucambos, ou então região periférica, né? E aí, nesses locais, vai ter um monte de problemas sociais, aumenta a violência, né? Um aumento da violência,
falta de emprego, porque vai ser uma grande quantidade de pessoas desempregadas, dentre outros problemas. Então, nós temos esses fatores aí, que são uns problemas seríssimos, né, dessas questões aí. Favelas do Rio de Janeiro, do Rio, né? Não só no Rio, em várias regiões. Galera, olha essa imagem aí, né? Então você tem um Brasil rico, né? Um Brasil que vem crescendo vem crescendo muito na economia, hoje vive um problema econômico, né? Mas você se depara com uma situação dessa, né, galera? Onde na Constituição tem que estar lá falando que todos nós temos que ter o mínimo de dignidade de moradia, né? Isso aí mostra que não tem dignidade, né? Essas pessoas aí, né, infelizmente ainda chamam de local de moradia, né? Olha o cano aqui, com certeza é do esgoto. Olha esse esgoto a céu aberto, proliferando uma porrada de doença, né? Galera, quando vem a chuva, né? Períodos, cara, não tem como, galera. E tem gente, muitos locais do Brasil, né? Se não é só a favela do Rio de Janeiro, em várias regiões do Brasil, cada capital, você pode ter certeza que tem um ponto desse, onde não oferece o mínimo de condições de moradia, onde o qual o cidadão brasileiro merece por pagar seus impostos, tá? Olha a situação. E aí, quando você vê uma política de pão e circo, quando vem essa ideia aí, minha casa, minha vida, ou seja, eu tenho um outro nome que eu dou, minha casa, minha dívida, né? A pessoa recorre, né? E fica feliz por comprar uma casa, mesmo que nessas prestações vai pagar aí 3, 4 casas, né? Ele se sente feliz, né? Porque ele está morando num local que é dele, onde tem as condições, onde, na verdade, se você for parar para pensar, o pobre mesmo brasileiro, ele não mora numa casa, né? Ele dorme nesse local, para falar que é dele. Ele paga num local onde praticamente ele não vive diretamente ali, porque ele tem que sair para trabalhar, correr para pagar a prestação para não perder a casa, né? Porque agora ele está feliz, tem a sua casa própria, mas é esse processo que vive o povo brasileiro, infelizmente, né? É a situação. Galera, alguma dúvida, alguma pergunta enquanto eu bebo a minha água? Manda aí para mim aí. Alguma dúvida, alguma pergunta aí? Ou eu posso dar continuidade aí, tranquilo? Beleza. O restante da sala toda calada, né? Ninguém fala comigo, só o Cirão, né? Opa, já começaram a falar comigo aqui, ó, galera. Ó. Obrigado, obrigado aí, ó. Opa, bom dia, Isabela. Bom dia, Lucas. Bom dia, João Pedro. Bom dia, Cirão. Bom dia a todos aí, né? Galera, vamos continuar, né? Aí nós temos aqui, ó, diferenças no processo de urbanização. Existem diferenças fundamentais no processo de urbanização de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Abaixo estão relacionadas algumas delas. Desenvolvido, urbanização mais antiga, ligada em geral à primeira e segunda revolução industrial, que nós falamos aquela hora, né? Ela tem essa característica bem diferente, tá? Urbanização mais lenta e num período de tempo mais longo, o que possibilitou ao espaço urbano se estruturar melhor, né? Então você tem aí, igual eu falei para vocês, como ela foi mais lenta, isso aqui nos países desenvolvidos, ela deu tempo desse processo de estruturação, tá? Formação de uma rede urbana mais densa e interligada. Professor, o que é essa rede urbana? Essa interligação, né? Essa questão de uma, como que a gente fala, a palavra fugiu aqui, de uma hierarquia de cidades, né? Você tem uma cidade com poder maior, uma cidade menor, uma vai dominando, né? Onde vai ter essa questão essa rede urbana, onde ela vai estar interligada através de transporte e comunicação, tá? Então, tudo isso forma a questão de uma rede urbana. Nos países desenvolvidos, ela é bem o quê? Bem organizada, bem ampla, né? E isso favorece esse grande desenvolvimento, esse processo de urbanização ser mais completo. Olha aí, mansão na Flórida, uma mansão na Flórida, um ponto bonito, uma paisagem bonita. Será que o cara aí tem dinheiro aí, galera? Será que o cara tem dinheiro? Né? Beleza. Isso aí mostra uma organização. Galera, alguém tem alguma crítica a fazer essa foto? Não falando só sobre a questão da localização. Vocês sabem que olha onde que está essa casa, né? Uma mansão, né? Vai ser na casa do Gustavo Lima, né? Olha onde está essa mansão. Tem um pier aqui, né? Para esse barquinho chegar aqui, com certeza, no quintal de casa e tal. Aí aqui parece que tem uma proteção, não sei se eu estou vendo se
Perfeito. Meu mouse anda para vocês aí, galera? Meu mouse está andando para vocês? Oh, alguém falou aqui. Tem gente que mal tem casa, tem gente que tem até praia. É, tem uma praia em casa, você falou tudo, isso é uma praia em casa. Então, se meu mouse está andando aqui, parece que tem uma proteção de madeira, tipo, eu não sei se é madeira, o que que é, eu não sei se vocês estão vendo aqui onde eu estou passando aqui, ó. Parece um tronco, né, bem grande, sei lá, não sei se é isso mesmo que eu estou vendo. É, esse aqui, o objetivo é para evitar erosão. Você sabe que uma casa dessa não pode estar num local desse, né, galera? Porque essa casa ela está numa área aí que não pode ser ocupada. Você tem que é uma área de vazante, né? Eu não sei se aí parece é um mar, não sei se isso aí é um lago, não sei se não entendo, né? Não dá para entender aqui. Mas você vê que essa casa não poderia estar aqui, né? Mas como é uma casa de alto poder aquisitivo, né? Você se depara aí com essa questão, dessa característica desse pessoal de alto poder aquisitivo, construir em áreas onde não podem ser construídas. Então, você vê muito área de risco, né? Onde é retirado os pobres e muitas das vezes é colocado o rico ali naquela área, mesmo sendo impróprio para a questão da construção, tá? Deixa eu ver aqui, alguém comentou aqui. As pessoas falam do salário das mulheres celebridades ser menores que os homens, mas mesmo assim é surreal. Sabe que tem gente que recebe mais de 30 milhões enquanto a gente sofre para receber 2 ou 3 mil por mês. Isabela, você falou um fator interessante, né? Mas mesmo assim, né, a mulher recebe menos, o que é criticado é essa questão da desigualdade, né? E aí você fez uma comparação, tem gente que recebe 30 milhões, enquanto aqui rala para ganhar 2 ou 3, né? Beleza, mas quem ganha 2 ou 3 mil reais no Brasil ainda é considerado uma parcela diferenciada, né? Porque nós temos aí em torno, talvez você não saiba, em torno de 55% da população brasileira, 55% da população brasileira, 55% da população que recebe menos de um salário mínimo. Só para você ter uma ideia, entendeu? Então, a questão da miséria é muito grande, né? Você está vendo o pessoal se contentando com a ajuda do governo de R$ 300, né? Então, nós estamos vendo esses processos, esses grandes problemas, né? Infelizmente, minha amiga, tá? Nós deparamos com uma situação séria dessa aí, esse fator aí, que infelizmente é um problema sério. Muito triste, né? Porque isso gera vários problemas sociais, né? Isabela e os colegas aí, gera essa, claro, a desigualdade, que aumenta a violência. Galera, é comprovado, tá? Os países onde tem uma grande desigualdade social, o índice de violência é muito alto, tá? Então, isso explica que a desigualdade social, a violência está ligada à desigualdade social, né? Nós temos aí onde há uma melhor distribuição de renda, os países onde há uma distribuição de renda melhor, como Canadá, como Suíça, Suécia, Finlândia, Dinamarca, esses países eles apresentam um índice de violência mais baixo, porque não que não haja violência, tem violência sim, só que apresenta um índice de violência muito baixo, entendeu? Por quê? Porque a renda é melhor distribuída. A Suíça e Suécia estuda a destruir seus presídios, né? Enquanto um país como o Brasil, ele estuda a criar novas condições, criar mais presídios, né? Isso se deve ao quê? Esse grande problema, isso que você falou, uma má distribuição de renda, tá? Quando eu falo má distribuição de renda, galera, eu não estou falando aqui, o bispo é socialista. Eu não sou socialista, eu sou capitalista, entendeu? Beleza? Eu vivo num mundo capitalista, né? Eu recebo, né? Quando fala assim, o professor dá aula, o professor não dá aula, o professor vende aula, entendeu? Mundo capitalista. Nós somos capitalistas. Então, quando a gente fala sobre esse fator aqui, dessa questão da desigualdade, desses problemas relacionados à questão dessa desigualdade tão gritante, né? Você vê um Brasil onde o qual estuda construir mais presídios, né? Quando você vê que os presídios do Brasil eles estão todos superlotados e o governo lança um programa para colocar uma tornozeleira eletrônica, porque não tem como deixar esse cara lá dentro, porque não tem espaço para eles, né? Vamos deixar você preso, solto, né? Colocar uma tornozeleira no seu pé para ficar te monitorando. Olha a loucura, entendeu? É o grande problema, né? Urbanização acelerada, direcionada em muitos momentos para um número reduzido de cidades.
o que gerou em alguns países a chamada macrocefalia urbana, tá? O que significa a palavra macrocefalia urbana? Presta bem atenção. A palavra macrocefalia urbana significa, o entendimento dela é o seguinte, é quando a população é maior do que a infraestrutura oferecida, tá? A população é maior do que a infraestrutura oferecida. Aí nós temos, então, aí uma macrocefalia urbana. Tem muita gente para pouca infraestrutura, tá? Professor, que infraestrutura que é essa? Questão de saúde, educação, segurança, beleza? Então, tem muita gente. Então, o Estado, a infraestrutura não dá para acompanhar esse crescimento. E aí a gente vai ter a macrocefalia urbana, tá? Então, olha tanto que é interessante, ó. O B aqui, né? Subdesenvolvido. Urbanização mais recente, em especial após a Segunda Guerra Mundial, nós já falamos. Urbanização acelerada, direcionada em muitos momentos para um número reduzido de cidades. No primeiro momento, a galera foi diretamente para onde? Ela migrou, galera, diretamente para as cidades principais, as grandes capitais, né? Isso gerou o chamado macrocefalia. Existência de uma rede urbana bastante rarefeita, incompleta na maioria dos países, né? Ou seja, ela não tem uma infraestrutura boa, ela não é completa, essa questão, que vai gerar o quê? Um grande problema. Observação: nas metrópoles dos países desenvolvidos, os problemas urbanos como violência, trânsito caótico, etc., também estão presentes, né? Então, você tem esses fatores também que nós falamos, a questão do trânsito, né? Tudo isso é um grande problema dentro desse contexto aí dos grandes centros urbanos, tá? Isso que eu acho interessante, né? Nossa, você viu o caos do aeroporto? Não sei como as pessoas aguentam. Isso aqui é uma crítica na época que teve um caos nos aeroportos, né, onde muitas pessoas ficaram lá vários dias, né? E olha aí, alguém falando, conversando como se no dia a dia dela, né, a crítica é essa, não fosse um caos também em relação principalmente à questão do transporte público, né? Um transporte público não tem nada de público, porque você paga ele, né? Só o nome é público, né? Olha a situação dessas pessoas, galera. Olha o desespero, o transporte público, né? Você sabe se alguém já pegou um transporte público aí, no horário de pico, vocês sabem a dificuldade que é, né? Você paga o mesmo valor. Eu sempre falo, eu critico muito o transporte público do Brasil, porque eu não entendo, tem uma lei que você não pode andar sem cinto, né? Se você for pego sem cinto, você é multado. Mas dentro do ônibus, não tem cinto de segurança, né? No coletivo da cidade, não tem cinto de segurança. Não sei se vocês já observaram isso. É tipo assim, se acontecer um acidente, você bater a boca naquele ferro ali, da frente ali, o problema é seu, saca? O ônibus dá uma freada, quantas pessoas não machucam dentro do ônibus, quando o ônibus dá uma freada brusca, né? Ou então faz uma curva, uma pessoa cai, machuca, né? E o interessante é que você paga o mesmo preço. É o outro fator que é meio complicado e tinha que saber essa questão, porque o que acontece? Quando você pega um Uber, né? Você paga em relação ao ponto que você vai. Se você vai andar aí com Uber 3 quilômetros, você paga um preço. Se você vai andar 6 quilômetros, o transporte público não. Você paga o mesmo valor, né? Se você vai andar 3 pontos de ônibus só, o mesmo valor daquele que vai andar o quê? 20 pontos de ônibus. Tá entendendo? É uma outra coisa também que eu critico, é esse fator. E um outro fator em relação a essa questão. Você vai, quem chegou primeiro senta, que o outro vai em pé, né? Sem nenhum tipo de segurança mínima para que possa fazer essa viagem. O transporte público. Fora que o risco que você tem de ser assaltado, né? Da sua casa para o ponto, ser assaltado no ponto, ser assaltado dentro do ônibus, que é muito comum, né? Então, é o grande problema. Aglomerações urbanas. A expansão da urbanização gerou o aparecimento de várias modalidades de aglomerações urbanas, além de termos que cada vez mais fazem parte do nosso cotidiano. Abaixo, diferimos algumas dessas modalidades de termos, tá? E aí você tem que ficar esperto em relação a esses conceitos, está lá no seu livro, lá que nós estávamos estudando, beleza? Rede urbana. Oi? Foi mal aí, professor. Liguei Alguém sem falou? querer. Ah, tá.
Rede urbana. Segundo Moreira Ceni, a rede urbana é formada pelo sistema de cidades no território de cada país interligada umas às outras. Deixa eu ver aqui. Não, beleza, Gabriel. Umas às outras. Através dos sistemas de transporte e de comunicação, pelos quais fluem pessoas, mercadorias e informações. Nos países desenvolvidos, devido à maior complexidade da economia, a rede urbana é mais densa. Ou seja, essa rede urbana vai ser mais o quê? Vai ser mais completa, né? Aí mostra a questão de um dos problemas, né? A questão da violência dos grandes centros urbanos. Hierarquia urbana. Então, a rede urbana, você viu que está ligada à questão da interligação entre essas cidades, comunicação e transporte, tá? Agora, olha o que é hierarquia. Corresponde à influência que exerce as cidades maiores sobre as menores. O IBGE identifica o Brasil a seguinte hierarquia urbana: metrópole nacional, regional, centro submetropolitano, capital regional e centros locais, tá? Então, quando você pega... Vou dar um exemplo aqui, ele não utilizou aqui. Mas quando você pega São Paulo, ela é uma metrópole global, tá? Metrópole nacional é Rio de Janeiro e Brasília. Aí vem metrópole, Goiânia, Salvador, Belo Horizonte, vem outras capitais, Curitiba, Fortaleza, Salvador, Rio Grande do Sul. E aí você tem Porto Alegre, perdão. Porto Alegre. Aí você tem elas como questão de metrópoles, tá? Aí depois você vai para um outro conjunto ainda, né? São cidades menores, né? Regionais, metrópoles regionais. Depois, capital regional, depois você vai para a questão de centros locais, depois você vai para a vila, tá? Onde cada uma vai exercer influência sobre a outra. Beleza? Aí você tem a hierarquia urbana. Me dá um exemplo de uma influência de São Paulo em Goiânia. Me dá um exemplo aí, por favor. Ou então o restante do Brasil. Influência de São Paulo em Goiânia. De que maneira você vê essa influência que São Paulo tem em relação a Goiânia? Será que tem? Tem. Opa, tem alguém falando aqui. Prédio? Não, não, não. Lojas também, né? Pode ser uma loja, né? A questão de lançar moda, estilo de roupa, as novelas lança ou não lança, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui de uma influência muito forte, né? Que está no nosso dia a dia, talvez você até faz parte dela. Não, nem tanto. Eu estou falando assim, a influência deles em relação a gente. Que jeito que eles influenciam? Vou dar um exemplo, né? Muitas das vezes você torce para um time que não é do estado de Goiás. Se você torce para um Santos, talvez você torce para o Palmeiras, talvez você torce para o Corinthians, torce para o São Paulo. É verdade, não é? Então, ali você mostra uma influência, né? E, ao mesmo tempo, você tem essa influência do Rio de Janeiro. Você torce para um Flamengo, um Botafogo, um Fluminense, né? Um Vasco. São os 4 times de cada cidade dessa. Então, quando eu falo de influência, por exemplo, alguém pergunta assim, qual time você torce, né? Aí você fala assim, Goiás, né? Aí o pessoal, coitado e tal. Então você fala assim, não, tá bom, eu torço para a seleção. Quem que é a seleção? Vila Nova, né? Torço para a seleção, beleza. Que tá ganhando tudo, nunca vi um trem desse, passa por cima de tudo. O Vila Nova, torce para o Vila Nova, né? Aí o que acontece? Aí a pessoa pergunta para você, e lá em São Paulo? E lá no Rio? É verdade ou não é? Não acontece isso? Isso mostra a questão da influência. Galera, não é típico da nossa região, mas você é obrigado a ver o Carnaval do Rio de Janeiro, né? Tem gente que nunca foi no Rio de Janeiro e fala assim, minha escola de samba é tal. Ele tem uma escola de samba. Eu falei, cara, como que pode? É uma influência, né? Na questão da cultura, onde você vê muito através de novelas, vendendo esse peixe, entendeu? E muitas vezes, quando eles mostram outras regiões do Brasil, eles descaracterizam, né? Teve uma novela das 9, eu esqueci o nome da novela agora, onde ela se passou aqui em Goiás, né? No estado de Goiás, né? Só para vocês terem uma ideia, mostrava os caras andando a cavalo aqui no centro da cidade, né? Todo mundo só de camisa xadrez, de chapéu, entendeu? Nós nem anda de chapéu aqui em Goiânia, galera. Tava todo mundo, como todo mundo de Goiânia tinha chapéu. Vê se tem lá bota, todo mundo usava bota. Eles caracterizam, né? Mas é a visão, né?
do Brasil, principalmente o estado de Goiás, né? Que Goiás é como se fosse uma roça asfaltada. Sério, Gabriel? De jeito. Eles colocavam, eu esqueci o nome da novela aqui, mas colocava dessa maneira, entendeu? Eles colocavam Pirinópolis, mostrava, a novela passava o interior de Pirinópolis também, né? Tinha gente que morava em Pirinópolis. Só que não falava que era Pirinópolis, né? Essa cachoeira de Pirinópolis. Aí o cara caiu numa cachoeira lá, isso já achei o máximo, né? Caiu numa cachoeira lá na novela, bateu a cabeça numa pedra, vamos levar pro médico, né? Aí eles entram num carro lá, os carros tudo furreca também, viu? Só carro antigo. Tinha uns carrão, umas furreconas. Aí colocou o cara numa furreca lá, aí andou, né? Mostrou ele andando tal, uma estrada de chão, de repente ele vira e já chegou ali no Hospital Santa Helena. Eu falei, cara de Deus, sabe? Tipo assim, saiu do mato, já chegou na cidade. Olha a distância de Pinópolis aqui em relação aqui. Entendeu? É essa maneira que eles apresentam, tá? Infelizmente, aqui a cidade de Goiânia, né? Goiânia é vista como uma roça. Roberto Carlos falou isso, né? Goiânia é uma roça asfaltada. Conurbação. O que é conurbação? É o encontro físico entre duas ou mais cidades. Eu talvez tenha comentado a aula passada para vocês, na última aula, né, que é quase 1h da tarde, tenha comentado com vocês aqui sobre essa questão desse crescimento. A cidade cresce de duas maneiras, tá? Ela cresce horizontalmente, tá? E ela cresce para cima, vertical, tá? O crescimento horizontal é o que vai levar ao encontro, né? O crescimento horizontal vai dar o encontro. Deixa eu mostrar aqui o encontro de duas cidades, duas ou mais cidades, tá? Elas se encontraram. Nesse momento, eu tenho um conceito chamado o quê? Conurbação. É o encontro físico entre duas ou mais cidades. É muito comum um exemplo desse processo de conurbação, a questão de utilizar Aparecida, Goiânia, Senador Canedo, Goiânia, Santo Antônio, Inhumas, Nerópolis, Bonfinópolis, né? Essas cidades aí quase encontrando com Goiânia. Aí nós temos aí um exemplo de processo de conurbação, tá? Que é o encontro físico. Elas vão se encontrar fisicamente, encontro físico entre duas ou mais o quê? Cidades, tá? E esse crescimento se deve, né, ao fator o quê? Do crescimento horizontal. Quando a cidade ela chega ao ponto do crescimento horizontal, não tem mais para onde expandir, ela chegou ao seu limite, né? Ela começa a crescer para cima. E aí ela começa um processo chamado quê? Verticalização. Quando utilizar o termo assim, ó, a cidade está sendo verticalizada, o que vai vir na sua mente? Que ela chegou já ao seu extremo físico, não tem mais como crescer fisicamente, horizontalmente, tá? Ela chegou ao seu extremo físico horizontal, não cresce mais horizontalmente, e agora ela vai crescer para cima, ela está sendo verticalizada, vai ser prédios. E aí nós temos exemplo, podemos falar que Goiânia é uma cidade, né, que está sendo verticalizada, porque Goiânia praticamente acabou o seu espaço de crescimento horizontal pela questão de chegar à sua fronteira física. Mas claro que tem muitos lotes baldios, né, esperando a questão da especulação que urbana, beleza? Ali acontece uma conurbação, né? Tentando ter uma ponte, né? Séries e Alma. Exato, você falou tudo aí, beleza? A nossa aula está acabando, nós voltamos então aí na última aula aí, a meio-dia e pouco, para a gente dar continuidade, beleza? Um abraço a todos vocês, obrigado aí, e até meio-dia e pouco para a gente dar continuidade e fazer a nossa revisão. Não deixa de vir não, que nós temos que fazer a nossa revisão aqui sobre a nossa aula. Até, um abraço a todos vocês, tá? Vamos fazer a revisão da prova